Amigos, boa noite. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Eu convido a todos neste momento para levarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Santíssima e ao nosso Mestre Jesus, rogando as bênçãos para todos os lares aqui representados. Que a paz, a alegria de Deus esteja em todos os corações. Que assim seja. Vamos então dar início, ou melhor, dar continuidade ao trabalho deste mês de setembro, trazendo uma convidada muito especial. Hoje eu quis aprender um pouco mais com a professora Amélia Rodrigues, a quem temos o prazer de apresentar aqueles que não conhecem, a grande educadora baiana, que hoje psicografa, porque a vida continua, né? Nos seus ditados espirituais do Evangelho, numa beleza consoladora, através do médium Divaldo Pereira Franco, também baiano. Trazemos também para apreciação do nosso trabalho de hoje algumas considerações do professor Hippolyte Léon Denisard, chamado Allan Kardec, como é denominado através do trabalho da codificação espírita. E também algumas orientações do professor Torres Pastorino. Com esses especiais convidados que ilustram a nossa noite de hoje, que nós nos sentimos felizes, contentes em acrescentar alguma coisa, se é que é possível acrescentar, aos vossos corações. Mas queremos deixar bem claro que a mensagem é de vida, é de esperança, é de alegria, através dos evangelhos de Jesus. E precisamos acabar com aquela história de que o cristianismo é a religião das catacumbas, é aquela religião triste dos sacrifícios. Vamos trazer Jesus ressurrecto, vamos trazer Jesus vivo para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos lares, para viver conosco nesse condomínio harmonioso com os nossos filhos, parentes, amigos e todos aqueles encarnados e desencarnados que nos buscam o entendimento e a paz. Então vamos ver o que é que a professora Amélia tem para nos brindar com a noite de hoje. No seu livro, Há Flores no Caminho, que ela tem várias obras psicografadas, né? Ditadas, como nós falamos anteriormente, ela aborda um capítulo, uma parte, aliás, várias, mas nós só tiramos apenas uma situação em que Jesus esclarece sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Antes, porém, a professora Amélia faz algumas considerações em torno do cristianismo. Como estamos vivenciando o cristianismo entre nós? Como está o nosso coração em torno dessas mensagens? E ela diz o seguinte: 2000 anos de cristianismo e uma tão pouca messe de luz. A boa nova de Jesus neste momento, vejam bem, neste momento grave. Ora, isso quantos anos atrás? Uns 40, 50 anos atrás, quando ela deu, e o momento grave continua, os momentos difíceis continuam. Veja o desafio. Ela diz, neste momento grave é a segura diretriz, a solução para todos os problemas do instante em que se vive. E que instantes, né? Estamos vivendo. Nem todos enxergam a beleza que já reponta na terra sofrida. Há flores no caminho, aguardando os homens que estejam dispostos a vencer as distâncias emocionais e espirituais que os separam, a conquistar os espaços morais. Aqui o chamado é bastante interessante.
bastante importante nesse momento. E ela nos convoca para uma decisão que nós vamos deixar para o final, que é um momento decisivo, mas um momento de reflexão amorosa. Nada imposto, tudo a considerar e a revisar dentro do nosso inconsciente e do nosso consciente, em todas as atitudes dos nossos dias. Afinal, não é na igreja, não é nos templos que nós vamos viver com Jesus. É desde o café da manhã, dentro dos nossos lares, que nós estamos precisando atualizar amor, atualizar tolerância, atualizar bondade, caridade. Tudo isto precisa ser revisto. É apenas uma lembrança, porque eu estou me cobrando, estamos atentos, né? Estamos atentos. Então, na passagem sobre dai a César o que é de César, vamos fazer uma leitura do trecho evangélico. Então, os fariseus, vamos ver se o óculos hoje está menos embaçado. Então, os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Juntaram-se aos herodianos, que era a turma de Herodes. Essa turma foi especialmente escolhida, nós vamos ver mais adiante. Os sacerdotes não vieram, mandaram os herodianos. Para lhe dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Olha bem, olha a máscara, né? Dizei-nos então, qual é a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não devemos pagar o tributo a César? Observem, viu que interessante. Ao ouvirem isso, admiraram-se. Então, veja bem, mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse: hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida para o tributo. E então, tendo eles mostrado a moeda, disse-lhes: quem é esta imagem e esta inscrição? De quem é esta imagem e esta inscrição? Vejam bem, de César, disseram. Olha aí que nós estamos revendo aqui a maiêutica socrática. Olha aqui, a maiêutica socrática. A ironia, né, seguida da maiêutica, que é o chamado método socrático. Também, não é? Também. Disse-lhes então, e eles lhes respondeu: de César. Então Jesus lhe respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vamos voltar aqui depois a umas considerações finais sobre este item. Mas o que é que a professora Amélia Rodrigues nos traz? Ela nos coloca, nos chama a atenção sobre o poder de Jesus. Olha que interessante. Ela nos diz: o seu era um estranho poder. O que é estranho? É um poder ainda desconhecido. E nós vamos ver onde reside esse poder de Jesus. Mais adiante, ela faz o comentário e diz: recorrendo ao recurso dialético, né, a dialética, no caso aqui socrática, por excelência, né, a olhos vistos, propunha a tese e comentava, utilizando da antítese para robustecer o ensinamento. Ele devolvia a indagação. Faz parte do processo, né? De parturição de ideias, né? Parir ideias. Trazer para ensinar para que se fingisse que não conhece, que não sabe, para solicitar daquele questionador os seus próprios conceitos. O conhecimento que já vem de si, que ele já traz. Essa também era a teoria socrática. Conhecimento que já existia em si. Conhecimento estava, então, segundo Sócrates também, ninguém ensina a ninguém. Isso a gente já aprendeu nessas trâmites da educação. Ele devolvia a indagação. Observe que eu quero chamar a atenção para só um aspecto da indagação, facultando ao interlocutor responder-se
O que muitos terapeutas fazem, não é isso? Fazem, não acrescenta. Você pergunta e você mesmo se responde. Responde ouvindo a sua própria voz. Essa técnica revela a sua compaixão pelos infelizes, permitindo-os despertar para a realidade que buscavam ignorar. Perceberam aqui esse momento que Amélia traz de uma forma poética, maravilhosa, bastante elucidativa, é a técnica da compaixão. Não dizer o que é e o que não é. Facilitar aqueles espíritos, assim como nós outros, ainda ignorantes da lei divina, do nosso poder mental e espiritual, sobre os nossos poderes interiores, sobre aquilo que nós não queremos conhecer, que nós, aliás, nós pensamos ou queremos ignorar. Olha que isso está bastante frequente no nosso dia a dia. E perguntaram-lhe, é lícito pagar-se o tributo? Inquiriram astuciosamente. E ele, diz Amélia, pulcro e honrado, redarguiu tomando uma moeda. Então, que vedes? Aí precisou do elemento material, né? A efígie de César. Aclamaram. Dai, então, o que é de César a César. Dai, então, a César o que é de César. Interessante. Concluiu fundamentado nas palavras do interrogante. E Amélia nos chama a atenção sobre o seguinte. Jesus falava muito em poucas palavras. Isso é próprio dos espíritos elevados, dos espíritos crísticos, espíritos superiores. A ideia vem carregada de informação. Não adianta palavrório, não adianta palavrório. Então, é preciso ser claro, objetivo e lúcido, como nos ensina Jesus. Então, ela volta a dizer, o poder de Jesus era, sim, um estranho poder, a verdade. Então, qual era, onde residia o poder e reside o poder desse mestre? Na verdade. Tanto é que ele nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Dizia mais ainda, em outros momentos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha quanta elucidação. Então, o que vem a ser, então, essa moeda de César? Saindo um pouco do raciocínio da professora Amélia Rodrigues, nós vamos encontrar agora o professor Torres Pastorinos com algumas melhores e mais elucidativas também, tanto quanto a de Amélia, é claro, porque a Amélia ela se coloca numa situação, num momento em que ela exalta a grandeza, a verdade do mestre, o poder do mestre. Aqui, Torres Pastorino já vai nos chamar para os elementos físicos da questão material e para o simbolizado espiritual deste ensinamento de Jesus. Então, Pastorino diz o seguinte, a questão era sobre a liceidade do pagamento do tributo. Eles queriam saber se era lícito ou não pagar, colocando então Jesus ali numa arapuca, né? Segundo a visão deles, hipócritas, de hipocrisia. Então, se Jesus dissesse sim, incompatibilizaria Jesus com todos os judeus, que o desacreditariam como Messias. Dizendo não, era a condenação certa, como revoltoso contra Roma. E lá estavam os herodianos para testemunhar contra ele. Perceberam a cilada. E a saída do mestre é uma saída digna, honrosa. Vale a pena a gente aprender com esse Jesus de Nazaré. Eu fico assim pensando quantas situações nós passamos e nos desarticulamos e nos desequilibrando, querendo dizer a verdade, a qualquer jeito, a toda hora. Não é isso? Colocando muito emocional naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa. Quando Jesus nos ensina, não é? É preciso ir com calma, é preciso ir com compaixão.
com serenidade, com assertividade. Então Jesus percebe, olhe bem, eu coloquei aqui para que a gente pudesse comentar um pouquinho. A malícia e o declara. Por que me tentais, hipócritas? Observem que Jesus tolerava tudo, mas aqueles que se tornavam hipócritas, Jesus não tinha a tolerância. Hipócritas, ele ia para cima mesmo. Por que a hipocrisia tão condenada pelo mestre? De forma assim, tão, como é que nós dizemos? Clara. Por quê? A hipocrisia, nós já sabemos que hipócritas são aqueles que sabem, que conhecem a verdade e a realidade dos fatos e fingem não saber para usar pessoas, manipular pessoas. E isto está sendo visto e descrito, inclusive por 2 psicólogos norte-americanos que fazem o estudo dessas áreas da nossa personalidade. Então, essa área que é chamada o eu cego, quando você não sabe, e aquelas áreas chamadas do eu mascarado. O hipócrita é aquele que usa máscara. Então, ele é bastante responsável, porque quando nós não sabemos, nós desconhecemos, nós somos desculpados por isso. Mas quando nós sabemos, temos conhecimento e praticamos o erro por maldade, com conhecimento de causa, a nossa responsabilidade se torna bem maior. Aí é que nós vamos entrar nessa lei de causalidade, que é a lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Então Jesus chama a atenção desses hipócritas e diz: hipócritas, túmulos caiados. Isso ele dizia, que são os mascarados. Então vamos ter cuidado para que a gente não fique usando muito máscaras. Eu não digo as máscaras que a gente precisa usar na pandemia. Máscaras psicológicas. Vamos ser transparentes, sinceros. É assim que Jesus nos ensina. É assim que Jesus nos ensina há 2000 anos. E olha quanto nós já temos adquirido até hoje e atualizado. Muito pouco, como nos chama a atenção a querida professora Amélia Rodrigues. Então, Torres Pastorino, voltando ao pensamento do professor Torres Pastorino, ele nos chama a atenção para, começa, Jesus prepara no primeiro momento, numa dialética perfeita, pede uma prova concreta. Olha aí, a primeira investida, pede uma prova concreta. Quer ver a moeda do tributo? Era preciso, não é, que eles o dissessem. Aí já temos uma segunda investida. Eles o dissessem. E o disseram. Como disseram? É de César. Então diz o professor, Jesus os tinha na mão. O adversário confessava que a moeda do tributo, o denário, era romana. A moeda era romana. Então, o tributo tinha que ser devolvido aos romanos, não é a moeda divina. Nós vamos ir mais adiante, vamos ver se dá tempo a gente comentar, para a gente não colocar as coisas do homem, dos interesses materiais, com as coisas religiosas ou com as coisas, vamos dizer, os ensinamentos divinos. Não é por aí. Esse trecho nos chama bem a atenção para esses nossos equívocos. E Jesus calmamente conclui. Então, devolvei o que é de César a César e o que é de Deus a Deus. Não se mistura com as coisas de Deus. As coisas dos homens, as leis humanas, é preciso que sejam respeitadas. São leis dos homens, feitas pelos homens, com o concurso evolutivo dos homens na Terra. Perceberam a diferença? E quando aqui o professor Torres Pastorino, em vez de dizer dai a César, ele coloca o devolver. Por que ele diz o devolver? Nós vamos ver mais adiante um pouquinho. Com essa resposta que nenhum deles esperava, o que foi que Jesus fez? Vamos deixar aqui bem claro nesse ensinamento. Jesus estabeleceu irrecusavelmente
a doutrina do respeito à autoridade civil legitimamente constituída. Perceberam qual era a cilada? Com a cilada? Colocar o mestre que trazia a mensagem do divino, de Deus, do reino dos céus, a se contaminar com o governo de Roma. O governo decrépito de Roma, que até hoje nós recebemos ainda essa herança maldita. O poder contamina. O poder contamina. E o que é que nós estamos vivendo na atualidade? Uma realidade crística, uma sociedade baseada nas leis do Cristo, da justiça, dos respeitos às leis dos homens. Se não respeitamos sequer as leis dos homens, da sociedade em que vivemos, como é que nos dizemos conhecedores e respeitosos à lei divina? É muito delicado, é muito delicado. Vamos levar então, ele dizia, tema que seria desenvolvido mais tarde por Paulo de Tarso, por Paulo na carta aos Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos. Nós não vamos comentar aqui, mas se vocês quiserem, podem. Mais adiante, num segundo momento de elucidação, o professor chama a atenção para que a gente medite numa figura que ele coloca aqui como uma figura alegórica. Uma figura alegórica. A moeda do tributo, cunhada no metal também. É uma outra versão que pode ser também admitida, certo? O corpo representa o corpo humano, moldado nas células de matéria orgânica. Tem, pois, a efígie de seu possuidor. Eu estou lendo para ser fiel ao autor. Tem, pois, a efígie de seu possuidor e seu nome em epígrafe. Veja que interessante. Se tratando de persona, de personalidade. Né? Ora, se o corpo possui gravado a imagem da personalidade, é porque pertence a ela. E a esse corpo devem ser prestados os serviços de que ele carece. Nada do que ele pertence deve ser-lhe negado. Aí vamos mais adiante acompanhar o raciocínio. No entanto, o espírito, o que é que nós falamos aqui há pouco tempo? A dualidade espírito-matéria. É preciso que a gente entenda e saiba administrar, colocando todos numa mesma balança, no equilíbrio da balança. E ele chama atenção, nem mais benefício de um, nem mais do outro. Então ele diz, o espírito que é a partícula divina tem sua parte, e não será lícito prejudicar um em benefício do outro, nem tirar de César, que é o corpo, que é a matéria em que a gente está aqui estagiando, para dar ao espírito, nem tirar de Deus o espírito para dar ao corpo. Perceberam como é complicada essa questão da dualidade espírito-matéria? Que a gente precisa ir se acostumando. Eu sou espírito, estou no corpo, eu não sou o corpo. Mas preciso administrar, preciso cuidar do meu corpo com carinho, com gratidão, com amor. Porque ele é tão importante quanto, porque na verdade é como diz Torres Pastorino aqui mais adiante, é o espírito que vai moldar este corpo. Ele diz, a divisão é nítida, devolver ao corpo tudo o que este nos tiver dado, de experiências e lições, e tratá-lo com cuidado de que necessitar. Perceberam aqui? Cuidar do corpo e da alma. Não é ficar rezando, esquecer do corpo, esquecer da boa alimentação, esquecer dos cuidados de higiene. Não é por aí. Cuidar do corpo e cuidar da alma. Trabalha os chakras superiores, cinge a cintura e só fica daqui para cima, volitando por aí. E esquece as funções básicas da cintura para baixo. Como é que vai haver equilíbrio, meus amigos? Como é que vamos nos equilibrar nessa balança da justiça?
nesta balança evolutiva, se estamos aqui para interagir no processo de mudança e precisamos desse corpo, dessa moeda maravilhosa que Deus nos oferta e nos dá, veja bem, e que nós é que projetamos. Esse corpinho aqui, quem projetou fui eu. Com os elementos gerais do universo, com a energia do planeta, da nossa psicosfera, o princípio inteligente individualizado, que agora, com esta máscara, com esta personalidade, eu me chamo Ovani. Estou assinada, então todos me conhecem. Sou responsável aqui, ó, por essa caixinha maravilhosa. Sou eu responsável, então. Mas sem lesar a parte devida ao espírito, como ele diz. Já falei nessa dualidade, no equilíbrio dispensável. E então ele diz, porque o espírito, na verdade, é que se condensou no corpo. Então, a autoridade divina é que se manifesta em César. Viu aqui a mensagem parabólica de Torres Pastorino? Que extraordinário, que extraordinário. Seguindo os ensinamentos de Jesus e trazendo para a nossa atualidade. Nós já temos condição de caminhar um pouco mais. Então, outra lição também que o professor Torres Pastorino chama, aqui podemos, é outra derivação deste mesmo aprendizado, certo? Ele nos chama para um terceiro ponto, aspecto da lição. Podemos também aprender, e aqui ele se refere-se aos grupos religiosos, né? Muito comum que se misture negócios de César nos setores divinos. Em outros termos, que as instituições espiritualistas não se fundamentem no reinado de César. Perceberam? Eu tenho as minhas ideias próprias, não vou colocar aqui porque a gente vai contrariar muita gente, né? Mas a gente precisa ter muito cuidado. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu vou deixar aí, aqueles que se interessarem, vão lá buscar, que eu vou indicar os volumes, tá certo? E aí, aqueles que estão lidando na religião, quer seja na igreja, quer seja nos centros espíritas, nas messiânicas, por aí, em qualquer lugar, é preciso ter cuidado para não se fundamentarem no reinado de César. É ou não é uma boa lembrança? Sim, claro que é. Mas vamos seguir para a gente finalizar, trazendo também o pensamento e a ilação profunda do professor Hippolyte Léon Denisard, que é o chamado Allan Kardec, codificador da filosofia espiritualista e espírita cristã. Então ele nos diz assim no capítulo 11, dai a César o que é de César, nos itens 5, 6 e 7. Ele faz um comentário rápido, mas é muito interessante porque ele vem referendar tudo o que já foi visto mais para frente, que nós já falamos. Os judeus tinham horror ao pagamento dos impostos que os romanos os obrigavam a pagar. Aí vem aquela consideração. Quem é que quer pagar imposto aí? Eu tenho horror. Eu acho isso um absurdo. Um absurdo. Os impostos que estão sendo cobrados ainda na atualidade. Veja bem, essa questão já vem rolando desde os tempos do Cristo. Os romanos obrigavam a pagar. Haviam feito disto, olha aqui o que o professor Kardec diz, uma questão religiosa. Só que não é uma questão religiosa, meus amigos. Vamos abrir a cabecinha para entendermos. É uma questão de justiça dos homens, de administração, de elaboração das leis. E à medida que a gente for evoluindo e percebendo com maior clareza esses ensinamentos, nós vamos saber administrar bem essa questão social. Então, este ensinamento dai a César o que é de César não deve ser entendido outro item para ser chamado a atenção nesse momento. Estou pegando as palavras-chave. Não deve ser entendido de maneira ilimitada e indiscutível.
não é ilimitada, ela está limitada a uma situação, não é indiscutível. Mesmo porque a filosofia é a ciência dos questionamentos, é para se discutir, é para trocar ideias, não é para brigar, é para trocar ideias. E dentro do possível, elucidar estas questões tão importantes à nossa vivência e à nossa estadia aqui no mundo. Então, o princípio geral que ele diz, consequente daquele que nos diz, devemos agir para com os outros como gostaríamos que eles agissem para conosco. Princípio da justiça. Da justiça, uma lei distributiva, olha aqui, determina que se respeitem os direitos de cada um. Olha que tacada maravilhosa o professor Hipólito coloca. Que se respeitem os direitos de cada um. Este princípio estende-se ao cumprimento dos deveres, vamos deixar aqui claro, em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos. Tá claro aqui, não é? A questão tá muito clara. Por isso eu trouxe esses retalhos, né? Esses recortes de ensinamentos. Numa visão poética maravilhosa do Cristo, da personalidade crística de Jesus de Nazaré. Professor Torres Pastorino mais adiante, trazendo também essa questão que seria quase que uma parábola, parabólica, não é isso? Também nos chamamos também a atenção para a nossa vivência nos movimentos religiosos. Quando ele foi um criador do Lar Fabiano de Cristo, ele fala dos trabalhos com a CAPEM. É bom aqueles que estão lidando ver estas experiências de homens sábios que fizeram história. Então, voltando à nossa querida Amélia, ela nos diz: há flores no caminho, aguardando os homens que estejam dispostos a vencer as distâncias emocionais e espirituais que os separam. Olha aqui, distâncias. Vamos encurtar esses distanciamentos. Esse é o amoroso apelo. Desde a semana passada nós estamos aqui recordando. Vinde a mim mansos. Aprendei também através da humildade. É preciso que a gente vá reduzindo, encurtando essas distâncias emocionais e espirituais que os separam a conquistar os espaços morais. Nos diz mais ainda, o convite é o mesmo que ontem ele nos fez. E agora nos chega sob ótica nova, profunda, comparável com a época em que nos encontramos. E ela lança o grande desafio, esse grande espírito, essa mulher maravilhosa, competente e ao mesmo tempo carinhosamente enérgica. Assim que eu vejo a persona da professora Amélia Rodrigues, bela e profundamente coerente. Hoje é o momento de decidir e optar. Cristo ou César? Fica o amoroso apelo. A opção é de cada um de nós. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Já vimos aqui nessas pequeninas e humildes colocações, que eu vos peço desculpas por não ser aquela expert no assunto, mas tudo que tenho aprendido, nós vamos dividindo aqui. E hoje é com essa alegria que eu trago esse chamado da professora Amélia Rodrigues. Nossa conterrânea, Cristo ou César, meus irmãos. Vamos raciocinar com amorosidade. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine. Espero que hoje tenha deixado alguma consideração que seja valiosa para a reflexão dos nossos momentos diários. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Vamos agora seguir o nosso momento de oração, em que faremos um momento de irradiação. Aí vocês acompanhem, porque eu estou
orientando como fazer essa irradiação. Nós estamos dirigindo o pensamento. Aqueles que puderem fazer, façam. Se tiver deitado, sente na cama. Se tiver doente, sente, bota os pezinhos no chão, senta e levanta. E confia, e pede, e agradece. Deus, quando tarda, diz, Ele está no caminho. Coloque a sua aguinha, peça o seu milagre, a sua graça, peça a sua saúde, peça a força a Deus. E Deus nunca nos abandonará. Em nome de nossa Mãe Santíssima, que assim seja. Momento de oração e irradiação aos lares. Você já sabe como respirar. Sente-se confortavelmente. Aquietando a sua mente, ouvindo a música. Visualize a tela por alguns segundos. Sinta nesse momento as vibrações amorosas de Nossa Mãe Maria Santíssima, chegando até o seu lar. Visualize uma luz que surge em algum ponto do universo. Uma luz da cor do luar. Essa luz emite raios refrigerantes e pacificadores que envolvem todo o ambiente do seu lar nesse instante. Os raios da luz do luar penetram nas paredes de sua casa, ilumina todos os ambientes, sala de refeições. A luz vai até o quarto, se dirige também para a cozinha e demais ambientes do seu lar. Continue visualizando e dirigindo esta luz. Mantenha-se concentrado e ouça a minha voz. Ouça a música. E sinta todos os sentimentos que lhe invadem o ser, como tristeza, ódios. Sinta-os e visualize-os como folhas secas que se desprendem e saem pelas janelas. Deixe-os ir. Deixe-os ir. Você não precisa mais deles. Sinta agora uma brisa suave e um vento leve movimentando energias balsâmicas e curadoras dentro do seu lar. Mentalize as pessoas que você deseja ajudar. Envie para todas elas raios de luz que saem do seu coração
e toma a direção do seu pensamento. Mentalize essas pessoas e apenas envolva-as na luz do seu coração amoroso. Dirija agora o seu pensamento para os lares em desarmonia. Vamos rogar a nossa Mãe Santíssima que envolva também nesse instante os leitos dos hospitais, os doentes do corpo e da alma. Continuemos em silêncio, agradecendo a Deus e a Santíssima Mãe de Jesus, através da sua falange de espíritos curadores, da sua legião de espíritos harmonizadores, o auxílio renovador das nossas forças. Peçamos pela paz do mundo, pela paz entre todas as nações. Continue respirando tranquilamente e retorne agora ao seu ambiente. Tome consciência do seu corpo. Agradeça mais uma vez todas as bênçãos aqui recebidas. Vamos dizer do fundo do nosso coração: gratidão, gratidão, Santíssima Mãe de Jesus. Gratidão por todas as bênçãos que neste momento permanecem dentro do nosso lar, envolvendo a todos aqueles a quem dirigimos o pensamento neste momento de oração. Paz, paz em todos os lares do mundo. Que assim seja.